Você já participou ou já teve que executar um planejamento estratégico? Se sim, eu tenho a certeza que você deve ter participado, visto ou pelo menos observado ali alguns desses 8 principais erros. E se você vai ter que fazer um planejamento estratégico, preste atenção nesse vídeo para não cometê-los de jeito nenhum. Solta a vinheta, eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt e esse é o canal da Kai. A gente fala um pouquinho sobre gestão, processos, liderança e o vídeo de hoje está diretamente relacionado com isso, que é sobre planejamento estratégico. Independente da área, você como um gestor ou você que vai participar de um planejamento estratégico deve prestar atenção nesses 8 possíveis erros, tá? Bom, antes de mais nada, pessoal, antes de nós partirmos para esse primeiro erro, já clica aí, se inscreve no nosso canal, curta, compartilha, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo, tá? Então, se você estiver assistindo pelo YouTube e ainda não está inscrito, a vontade que eu tenho é de... Então já clica aí, já se inscreve, porque isso nos ajuda muito, beleza? Primeiro erro dentro do planejamento estratégico, eu até anotei esses erros para não pular nenhum, tá? Falta de objetivos claros, objetivos e metas claras. Então muitas vezes quando a gente faz um planejamento, você tem uma ambição, você tem uma missão para poder cumprir, você tem às vezes até uma estratégia, mas não está 100% claro aonde nós devemos chegar de maneira metrificável, mensurável. Eu quero chegar num volume de produção de tanto, eu quero chegar em ter tantos clientes, eu quero chegar em ter tantos alunos, então eu preciso ter metas claras junto com a minha equipe. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que você fez um planejamento estratégico, tenha certeza de que todos os aspectos estão interligados com essas metas. Segundo erro, não envolver as pessoas corretas. Então eu estou fazendo um planejamento estratégico que envolve um departamento de qualidade, ou envolve um departamento de marketing, ou simplesmente envolve o almoxarifado e eu não tenho envolvimento com essas pessoas, ou até eu não envolvi essas pessoas. Errado. Por 2 simples motivos. Essas pessoas de fato conhecem o processo, sabem aquilo que é possível de ser atingido através desse planejamento, se está dentro ou se está fora da realidade. E segundo, envolvimento, pessoal, causa comprometimento. Quando você deixa de envolver a pessoa naquilo que precisa ser feito, o comprometimento dela faz isso aqui, ó. Cai lá para baixo, despenca. Então eu preciso tomar um certo cuidado quando eu não faço esse envolvimento, tá? Esse é o segundo principal erro. Terceiro, focar muito em metas e objetivos de curto prazo e não de longo prazo. Eu até entendo que hoje o mercado muda drasticamente, então você precisa ter planos traçados ali de curto prazo, mas você tem que ter ali um objetivo macro, algo de longo prazo que vai te nortear também. Por quê? Em determinados momentos da empresa, você vai ter que sacrificar o curto prazo pelo longo prazo. E quem está na jornada vai ter que comprar isso também. Então o planejamento estratégico, sim, deve conter metas de curto prazo, mas sempre o principal é focar no longo prazo. Que longo prazo pode ser 2 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não tem problema. A realidade de cada empresa hoje é diferente, tá? Então tome cuidado com esse erro também. Quarto erro. Não considerar fatores externos. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você tem toda a sua estrutura baseada em dólares. O dólar explode. Às vezes você não consegue repassar esse custo para um consumidor final, tá? Isso vai afetar o seu processo como um todo. Então, considerar fatores externos como oportunidades ou ameaças é algo que pode ser considerado um erro também. Óbvio que alguns cenários, alguns planejamentos, fatores externos vão atrapalhar mais. Outros fatores externos vão atrapalhar menos, mas eu preciso considerá-los. Pelo menos tentar mensurar ali qual é a possibilidade disso acontecer. Esse é mais um erro que nós podemos cometer no planejamento estratégico. Quinto erro, não ter um planejamento claro de ação ou pessoas designadas para isso. Então, de que adianta eu ter uma meta, um objetivo, algo de curto, longo prazo, se eu não sei como vou chegar lá? Por que eu falei que deve ter uma pessoa designada para isso? Porque às vezes não é você que vai colocar em prática e você tem pessoas capacitadas no time para que você possa dar um direcionamento claro, do tipo, olha, pega isso daqui, tá? E executa. E a confiança que você tem na pessoa, porque ela é capacitada, vai te permitir se desligar, porque você sabe que esse plano de ação vai ser criado de qualquer forma, tá? Porém, cheque que há um plano de ação com markdowns
né? Então eu não quero mirar só a meta e dane-se, né? Quando chegar lá eu vejo. Não, se a minha meta é de 3 meses, eu preciso ter algo que eu consiga identificar se eu estou nos trilhos ou não em 1 mês, em 2 meses e assim sucessivamente, tá? Vamos lá, depois não alocar recursos suficientes. Então muitas vezes você tem que alocar recursos, seja recurso de tempo, seja recurso humano, seja recurso monetário mesmo, investimento pesado, e você deixa de fazer. Uma vez que você deixa de fazer, todo o seu planejamento estratégico, se ele estiver, né, amarradinho, vai por água abaixo. Então eu tenho que tomar um certo cuidado nisso. Para aquilo que eu estou planejando, eu tenho capacidade financeira, capacidade de recursos para tal? Se não, eu preciso repensar. E esse é um erro que o pessoal comete, tá? Coloca um valor lá, não tem fluxo de caixa. Coloca um valor lá, mas não tem mãos para poder tocar esses projetos. O planejamento vai por água abaixo. Outro, falha em monitorar e ajustar. Então assim, eu preciso monitorar todo o meu processo e ajustá-lo de corrigir as rotas. Tô indo para um lado, tô achando que eu não vou atingir minha meta. Primeiro, eu talvez não consiga mudar a minha meta porque eu dependo de outros profissionais, eu dependo de stakeholders, né, de partes interessadas, mas eu posso ajustar as minhas ações para puxar de novo isso daí pro trilho, tá? Então, ter indicadores de acompanhamento é importantíssimo porque o meu sucesso vem desse acompanhamento. Eu não controlo o resultado final, mas eu controlo as etapas e o meio. Lembre-se disso, você não controla o resultado, mas você controla os meios para que você possa atingir esses resultados. Um outro ponto aqui, sem flexibilidade. Como assim, Carlos? Tudo bem que um planejamento estratégico ele deve ter um direcionamento claro, um norte, mas eu preciso ser flexível a ponto de que, olha, o mercado mudou drasticamente ou aquele planejamento feito é falho, por exemplo, porque nós não envolvemos algumas pessoas e elas perceberam que isso não vai dar certo, vamos dizer assim, você tem que ter uma certa flexibilidade. Então não seja rígido a ponto de escrever em pedra. Um planejamento estratégico não é pétreo, ele vai ser modificado, vai ser trabalhado, vai ser lapidado ao longo do caminho. Então esse é um outro erro que os profissionais cometem ao não liberar flexibilidade nesse planejamento. Revisando então os 8, tá? Pra gente não esquecer aqui, né? Enquanto eu puxo aqui, ó. Falta de objetivos e metas claras, não envolver as pessoas corretas. Terceiro, focar muito no curto prazo e pouco no longo prazo. Não considerar fatores externos é o quarto. Quinto, não ter um plano de ação claro para a gente poder trabalhar. Sexto, não alocar recursos suficientes, tá? Sétimo, falhar em monitorar e ajustar toda a rota. E oitavo, não ter um planejamento estratégico flexível. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comente aí se você já falhou, se você já percebeu falhas em alguns planejamentos aí estratégicos. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!